Boa noite, mulheres, deusas maravilhosas. Estou de volta aqui depois de 2 terças-feiras sem lives. Voltamos com as nossas lives de terça e hoje com uma convidada super especial, a Edith, que já está aqui. Boa noite, Edith maravilhosa. Estou aqui dando as boas-vindas nessa série de lives que a gente fala sobre o livro, esse livro, né, que é bem falado aí, Mulheres que Correm com os Lobos, e a gente tá no capítulo que fala do conto do Barba Azul, né? A gente já fez há 2 semanas atrás, eu comecei a falar, né? Falei sobre a primeira parte, contei o conto e também explorei a primeira parte, né? Desse conto que é tão importante para a gente entender um pouco mais sobre o funcionamento da nossa psique, desse predador, dessa figura masculina também que fica ali à espreita, né? Para achar um espaço dentro dessa psique ainda ingênua, dessa mulher que, independente da idade, pode passar aí sim por esses momentos de ingenuidade ou que ainda não foi iniciado. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a iniciação, que é um tema que a doutora Clarissa, né, a autora desse livro, fala muito, né? A nossa iniciação. E a gente passa por diversas iniciações na nossa vida, independente da nossa idade. Então, mas eu vou ser uma iniciada só se eu for mais nova, só na minha juventude, né? Só se eu tiver a idade tal. Não, a gente passa por diversas. E o que é uma iniciação, né? Uma iniciação é uma transformação, é quando a gente sai de um estágio de maturidade para ir para um próximo nível. E é uma passagem. A gente começa num nível, passa por uma experiência e sai diferente daquela versão nossa que a gente começou aqui. A gente se transforma, então isso é uma iniciação, né? E nesse conto do Barba Azul, que eu e a Edith vamos conversar hoje sobre ele, vamos explorar junto com vocês, a gente vai falar muito sobre essa parte, né, de quando a gente se reconhece nessa fase mais ingênua, desconectada da nossa mulher selvagem, e a gente aprende a achar toda a força interior que há dentro de nós para lidar com esse predador, porque o Barba Azul, o conto do Barba Azul é o predador, né? Representa o predador, tá bem? Então a gente já vai começar a falar. Então, gratidão a quem está entrando aí ao vivo com a gente, gratidão também a quem vai assistir depois a gravação. E acompanhem aí a nossa live até o final, porque esse bate-papo sobre esse predador interno que atrapalha a nossa evolução, o nosso amadurecimento é muito importante. Isso é pouco falado, ainda é pouco falado, está sendo cada vez mais falado, mas é muito necessário ainda a gente falar. Chama a amiga, compartilha, vamos começar a aumentar esse círculo de mulheres, a aumentar essa rede, né, de essa união, para que a gente possa falar mais sobre a nossa psique, sobre o funcionamento, sobre o nosso funcionamento e sobre armadilhas, né, que a gente está exposta e que a gente pode ir avançando conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai acessando a nossa intuição, o nosso lado mais instintivo. Então, aperta o coraçãozinho aí, convida a amiga, compartilha, que eu te garanto que esse assunto de hoje é muito, muito importante para ti que tá na jornada aí de reconexão com o teu feminino. Eu te garanto que só ao escutar sobre essas histórias, sobre esses contos, ao escutar o que outras mulheres acham sobre o assunto, isso já contribui muito sim para o processo de amadurecimento feminino. Então, se tu tá nessa fase de busca de ti mesma, quem tu é, qual é a tua essência,
como que tu faz para lidar com as sombras que vão surgindo nesse processo de autoconhecimento, fica aqui com a gente. Eu já vou convidar a Edith para entrar aqui comigo, que é uma amiga, colega de profissão, é maravilhosa também, e a gente vai bater esse papo, né, Edith? Vem aí, entra aí, Edith. Vem reforçar o time aqui, Edith. Deixa eu ver se eu te convido aqui. Ah, não. Peraí. Vamos chamar a Edith para reforçar o time aqui, a nossa hipnoterapeuta. Já te mandei o convite aí. Vê se tu recebeu. Sejam bem-vindas. Deixa eu ver os nomezinhos que eu consigo visualizar aqui. A Rosana, Cláudia, Karina, a Adriana, a Letícia. Muito bem-vindas, deusas. Oi, Edith! Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite! Tudo bem? E contigo? Também, muito bem, e muito grata pelo convite, né? Que é um prazer sempre estar aqui, né? Ai, sempre! E falar sobre esse assunto que é o assunto da alma, né? É o assunto do nosso interior mais profundo, né? E eu adoro falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano. Isso é muito bom, é muito bom. Dá aquele quentinho, aquele pulsar, né? No coração. Porque como a gente começou com o autoconhecimento e querer entender sobre desenvolvimento humano, quando a gente começa a compreender a gente, quando a gente começa a praticar na nossa vida, não tem como. Você quer falar, você quer ajudar, você quer falar, olha, isso aqui funciona, tenta, né? Faz mais, procura ajuda. É importante para a gente ir passando isso, né? A gente quer compartilhar, né? A gente quer compartilhar. Não tem como, transborda. É muito bom. Tati, bem-vinda, deusa. Tati tá aí. E sejam todas bem-vindas mais uma vez. Também depois quem for assistir essa gravação. Então, é uma honra para nós, como a Edith estava falando. A gente se sente muito honrada em poder estar aqui compartilhando o nosso melhor, aquilo que a gente já aprendeu e já viveu até aqui. Mas nunca como uma fórmula mágica ou como uma coisa engessada ou uma receita, mas sim como aquilo que pra gente tem feito sentido e quem sabe pra ti aí do outro lado também pode fazer. A gente tem as nossas vivências, né, individuais, mas a gente também está embasada aqui. Essa série de lives, especialmente, a gente está muito bem embasada aqui com essa inspiração, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu super indico. Eu tive meu primeiro contato com o livro Mulheres que Correm com os Lobos lá em 2013. Foi quando eu estava num período de separação no meu relacionamento, não estava mais dando certo, foi bem desafiador tomar a decisão de separar. E com certeza essa leitura, que foi uma terapeuta que me indicou, daí a gente fazia as sessões de terapia embasadas em cada capítulo, com certeza essa leitura aqui ela abriu demais minha mente. Só que de lá para cá, cada vez que lê esse livro, relê, tem mais insights, tem mais aprendizados. E compartilhar, ler esse livro em círculo, compartilhando que nem nós duas vamos fazer aqui um bate-papo, a sensação que eu tenho e que eu já vi outras mulheres falando é que o crescimento é muito maior, os insights afloram mais, né? Então, fiquem aí com a gente, né? Assistam, coloquem seus comentários, suas dúvidas, que a gente vai batendo esse papo aqui, vai também aí olhando o que vocês estão trazendo. Sempre no intuito de compartilhar e no intuito de aprender umas com as outras, de pegar daqui a pouco uma coisa que serviu para mim, que serviu para Edith, que vai servir aí para ti também, quem sabe, né? Então essa é a ideia. Né, Edith? Eu ia perguntar quando que foi o teu primeiro contato com esse livro. Ora, vai fazer um ano. Foi logo que eu fiz a certificação, né, do Saberes Femininos, que eu entrei em contato. Eu não sabia da existência desse livro.
né? E Uhum. eu estou lendo ainda esse livro, porque esse livro é muito denso, incrivelmente denso, é complexo, porque nele traz coisas que nós sentimos, mas que a gente não sabia que sentia. Ele explica coisas que nós sentimos, que nós estamos passando na nossa vida, só que a gente não sabe nem colocar em palavras, nem para nós mesmas e nem expressar para outras pessoas. Daí, daí o benefício desse livro, porque tanto traz uma visão a respeito de determinadas situações que nós passamos, como também explica o porquê. Por que isso está acontecendo com a gente? Né? Então, eu estou lendo, mas eu leio pouco. Por quê? Eu vou degustando, sabe? E é como você falou, se eu voltar às páginas que eu já li, com certeza eu vou ter outros insights. E como você também falou na live anterior, tipo assim, você começou o processo, não dá para voltar mais. Ou seja, sempre que você lê o livro, sempre que você tiver agora a oportunidade de aprender, você vai entender de uma forma diferente e mais evoluída. Por isso a Uhum. importância de a gente sempre estar em busca, né? Ou através do livro, ou através de terapia, ou através de ver as suas lives. Não importa. O que importa é a gente seguir nesse caminho. Por quê? Questões para resolver a gente sempre vai ter, né, Cris? Sim, sim. Por isso que ela explica que a iniciação, que é essa transformação, a nossa passagem de uma fase para outra, que inclui o nosso amadurecimento, a nossa evolução, ela é contínua. Então, por exemplo, hoje eu tenho 39 anos, eu comecei a minha caminhada de autoconhecimento lá em 2013, de uma forma mais profunda, né? Então já tem um tempo. E cada nível eu vejo assim que eu vou descobrindo novas coisas. Algumas coisas voltam às vezes. Opa, mas isso ainda não está bem resolvido. Algumas coisas eu acho, nossa, mas isso eu achava que eu já tinha superado, mas ainda não. E enquanto a gente não supera determinadas coisas, aquilo ali retorna. Retorna às vezes de um jeito, às vezes numa situação, depois retorna noutra, até que a gente consiga cumprir. A Tati está falando ali, é um processo. Né? Eu sempre falo isso nas mentorias. O processo de autoconhecimento ele é evolutivo. Às vezes a gente precisa. Eu estou estudando muito ali a jornada da heroína e ela fala disso, né? De que é uma descida. A cada fase, a cada momento que a gente vai se descobrindo, entrando em contato com a gente mesmo, com as nossas sombras, a gente desce para o submundo, a gente dá de cara com as nossas sombras. Só que isso faz parte do processo para depois a gente ir para a luz, para a gente superar. Então, o livro o conto do Barba Azul fala? Ele fala de uma etapa desse processo que é o nosso encarar o nosso predador interno. E aí ele fala muito dessa parte da mulher boazinha, que está naquela postura ainda ingênua, que não usa sua sabedoria, que tá lá ainda naquela coisa do conto de fadas, do mundo tudo é muito legal, né? Então, na live anterior, quem for lá no meu perfil vai estar salva a live anterior, que é a parte 1. Eu conto ali toda como que se dá a história do Barba Azul, mas de forma geral, assim, resumida, né? O Barba Azul é aquele homem encantador. É aquele homem que, inclusive, tem uma barba azul, né? O que é muito diferenciado. E todas as mulheres ficam curiosas sobre isso. Mas, nossa, ele tem uma barba azul, ele é rico, ele tem muitos bens, ele é muito atraente, né? E ele vem para cortejar as mulheres, e no caso essas são irmãs, e ele consegue conquistar justamente a irmã mais nova. Por quê? O que simboliza essa irmã mais nova? Simboliza a mulher mais ingênua nesse caso. Lembrando que aqui é um conto para ilustrar uma situação que nem sempre a ingenuidade está ligada à idade. Eu posso ter 39 anos e ser ingênua para algumas coisas, ou para outras. A mulher pode ter 15 anos, 15, 20, 25 e ser ingênua. Então, depende, pode ter 50, pode ter 60 e ser ingênua.
Mas nesse caso, a irmã mais nova, que é seduzida pelo Barba Azul, ela está representando, nesse caso, a mulher mais ingênua. As irmãs mais velhas, porque as irmãs mais velhas desconfiam desse, nossa, quanta coisa boa. As irmãs mais velhas estão representando aí aquela que sabe, as que já foram iniciadas em algum momento da vida, né? E aí, para que quem está entrando aqui agora entenda um pouco, eu não vou contar toda a história, mas só para dar essa mulher então ingênua, essa irmã mais nova aceita então casar lá com o Barba Azul, ela fica com ele, ela vai morar na mansão dele e ele vai viajar e deixa as chaves de todos os cômodos da casa com ela e avisa: tu pode, meu amor, entrar em todas, fazer tudo que tu quiser, só não entre onde tem essa chavinha aqui, ó. O cômodo que essa chavinha abre, tu não pode entrar. E aí, curioso, que as irmãs mais velhas, quando vêm visitá-la, ficam incomodadas com aquilo. Tá, mas por quê? Né? Por que a gente não pode entrar nesse quartinho, nesse cômodo que abre com essa chavinha? E aí, no final das contas, elas abrem, elas convencem a irmã mais nova a entrar naquele quartinho lá. Primeiro elas fazem uma longa busca, uma longa procura, né? E depois, enfim, o Barba Azul chega, tem a história que a chave sangra, o Barba Azul chega de viagem e percebe que ela entrou no quarto onde não era para ela entrar, que ela usou a chave que não era para ela usar, e aí ela acaba tendo um final ali, sendo levada para um final que todas as outras mulheres que entraram naquele quartinho tiveram, que elas foram então assassinadas, né? Porque não podia entrar ali. Só que a diferença do conto esse do Barba Azul, nessa versão, é que ela conseguiu em tempo acionar a psique dela, a intuição dela, a força interior dela. Por quê? Porque quando ele vem para matá-la, e que ela seria mais uma dos cadáveres que estavam lá naquela salinha onde não podia entrar, ela ganha tempo, ela chama atenção, ela diz: ah, tá bem, tá bem, tá bem. Já que está na minha última hora, eu tenho somente um pedido a fazer. Eu preciso me despedir da minha família, eu preciso de um tempinho para rezar, enfim. Agora eu já acho que eu já estou até falando com as minhas palavras, nem sei se ela queria rezar, mas acho que sim. E aí ela ganha esse tempo e nesse tempo ela grita para os irmãos. Então eu tô indo mais tô enfatizando mais a parte final da história, porque hoje a gente vai falar mais dessa parte final, tá? Se tu aí do outro lado tá com dúvidas sobre detalhes da história, olha a live anterior, lê o livro também, que é muito interessante essa história, gente. E aí ela vai pro sótão lá, e lá pro terraço, eu acho que é em cima, e começa a gritar e a chamar os irmãos, os homens. Então, o que acontece? Ela ganha esse tempo com ele, ela começa a chamar os irmãos, e tudo isso, gente, tem simbologia aí por trás. Assim como as irmãs mais velhas representam aquela que sabe, os irmãos representam o masculino, a ação, né? E aí ela começa a gritar para as irmãs: vocês estão vendo nossos irmãos chegar, irmãs? Vocês estão vendo nossos irmãos chegar? E aí, lá pelas tantas, os irmãos chegam e os irmãos realmente conseguem, né? Então, pegar o Barba Azul, matá-lo. Daí fica os pedaços lá do Barba Azul para as aves de rapina comer. E no fim, então, ela consegue se sair bem da história, tendo completado, então, esse ciclo de iniciação dela, né? E aí tem muitas simbologias, né, Edith? Acho que é muito interessante, assim, porque por isso que a gente diz que cada vez que a gente lê, cada vez que a gente escuta alguém falar, a gente cai uma ficha, dá um insight por isso. Porque esses contos que a doutora Clarissa traz são muito simbólicos, tem muitos símbolos por trás, né? A gente tem que ler com a alma e com o coração aberto ali, né, para entender. Então, mas o que é o irmão? O que é a chave? No encontro passado, eu falei aqui para a mulherada da chave, enfatizei muito que é aquilo que a gente está vendo, mas finge que não vê.
Ah, então tá. Ele deixou a chave, mas ele disse que não era para eu mexer. No fundo, tu sabe que tem alguma coisa ali. Mas por que que não é? Só que ela, na ingenuidade dela, ela prefere não olhar para aquilo ali. As irmãs já desconfiaram a tempo da chavinha. E ela não teve essa curiosidade. Ela só foi olhar porque as irmãs mais velhas, ou seja, a nossa sabedoria interior foi ativada, né? Então é muito interessante, assim, né? É. E aí, agora você falando da iniciação, eu lembrei, a minha iniciação começou faz uns 40 anos, que foi no final do meu casamento. E a chave, é que nem você estava falando, a gente sabe. Só que de alguma forma, você fala assim, meu, essa chave existe e tem alguma coisa por detrás, mas eu talvez não queira abrir agora. E no meu caso foi eu perceber, dentro do meu casamento, que algumas coisas já estavam meio esquisitas. Tipo, começou a aparecer fio de cabelo de mulher loira no carro, no banco do passageiro, camisinha no porta-malas, a gente não usava camisinha, porque a gente já era casada faz 20 anos. E essas coisas começaram a me mostrar a chave. Uhum. E aí eu não quis abrir. Eu não quis abrir. E aí, o que aconteceu? A chave continuou sangrando. Ela sangrou. E aí foi me mostrando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Até o momento que eu decidi abrir a porta. Por quê? Porque eu não queria morrer. Porque eu já conhecia mulheres que tinham morrido. E como que morre? A mulher começa a minguar, minguar, minguar dentro de um relacionamento que ela sabe que não tá bom e que ela pode resolver, só que ela não quer. Por quê? Porque talvez ainda a carruagem chama muito a atenção dela. Ainda a carruagem do, Do do príncipe? príncipe, hã? Do príncipe? Do príncipe encantado, é isso? Chama muita atenção. E o que significa a carruagem? Talvez a condição financeira dela, talvez ela não trabalhe, então ela precisa ainda disso daí. Então ela fala assim, não, eu não vou abrir. Porque se eu abrir, eu vou ver coisas que eu não quero ver, que eu já sei que tem lá, mas eu não quero ver agora. Eu não posso ver agora. Senão eu vou ter que abrir mão de tudo isso. Que foi o que a moça, a irmã mais jovem fez. Ela teve coragem de abrir. Mas por quê? Porque ela não se conformou. Ela simplesmente não se conformou. E teve a ajuda das irmãs mais velhas, que a gente também tem, né? Da nossa psique, avisando a gente, fala, vai lá, seja curiosa, abre, não sei o quê. E a gente insiste e não abre. O dia que eu abri foi o dia que eu iniciei, em que eu descobri outra Edith, outra mulher que tinha capacidades diferentes daquelas que eu conhecia, daquelas que eu aprendi. Eu aprendi na minha casa, com a convivência com meus pais, com tudo que eu via, com tudo que eu interpretava, como sendo correto ser uma mulher casada. Mas aí agora eu mudei totalmente depois de 30 anos, me livrando daquela condição que estava me machucando, que estava me aprisionando. Uhum. Perfeito esse exemplo, né? E não tem como a gente conhecer o conto do Barba Azul e não pensar nas nossas relações com o outro em primeiro lugar, né? Com o sexo oposto, assim, com essa parte. Porque o predador, se a gente não se dá conta do predador interno, das nossas coisas, ainda quando a gente não iniciou esse processo de autoconhecimento, ele se apresenta na forma externa. São os outros. Então, o marido, o namorado, o chefe, um amigo, enfim, uma figura masculina, na maioria das vezes, que vai se apresentar para nós como esse predador também, né? Claro que aqui ela está trazendo o predador interno, né? Que a gente mesmo tem aquela voz que nos diz, tu não sabe, tu não termina as coisas, tu não faz tudo, tu não tem condições, né? O predador interno, ele fica nos dizendo isso, é como se fosse um grande sabotador também. Ele nos reduz ao mínimo.
o predador interno é aquela parte assim que diz que a gente desacredita de nós mesmas. A gente precisa de algo para nos ancorar que está fora da gente. É isso que o predador interno diz, né? Só que como a Edith colocou aqui na experiência dela, e eu mesma, quando contei ali que eu também comecei o meu processo a partir de um processo de separação de um relacionamento, normalmente é a forma mais comum, assim, de se começar a perceber o predador na imagem externa, que nem o Barba Azul, né? Para ela, no caso, um homem que vai salvar a pátria, um homem que dá, agora meus problemas estão todos resolvidos. Independente se tem uma chavezinha ali muito misteriosa, que no caso da Edith ela falou, pistas de traição, né? Eu também lá no meu relacionamento, lá em 2013, quando terminou, eu também me sentia muito insegura, não confiava, não conseguia me sentir num ambiente com confiança. Então, assim, esses predadores externos, eles são sinais de que está na hora de uma iniciação. E quando a gente inicia, a nossa iniciação não tem volta. Por quê? Porque daí tu já viu uma parte. Tu já teve contato com aquilo ali. Poxa, agora não dá mais. Agora eu tenho que seguir adiante. Por mais sombrio que possa parecer aquilo tudo, por mais dor, por mais sofrimento que traga em alguns momentos, a gente precisa continuar. E aí a chave que sangra, ela tem a simbologia muito das perguntas. Porque aí a gente começa a se fazer as perguntas. Que nem a Edith estava falando do exemplo dela. Mas será mesmo que eu não tô vendo esse preservativo aqui, essa camisinha? Será mesmo que eu não tô vendo esse fio de cabelo? Será que eu não tô vendo que ele tá mentindo pra mim? Daí tu começa a te perguntar. Então, mulheres, não esqueçam, ou melhor, lembrem dessa grande lição que a Clarissa traz nesse conto. A chave para tua virada são as perguntas. É aquilo que tu te pergunta, é aquilo que tu começa a trazer para a consciência. E não adianta ignorar o predador, porque quanto mais tu ignorar o predador, mais ele cresce. Ela até conta que num determinado momento ela fala que quanto mais fragilizada a gente tiver, mais a gente alimenta o predador. E é fato isso. A gente que já passou, pegando aí esse exemplo dos relacionamentos, né, que nem eu contei, a Edith também falou, a gente sabe que olhar para trás, a gente vê que a gente estava fragilizada de alguma forma. Porque quando a gente está se sentindo mais firme, centrada, talvez a gente não tivesse conduzido daquela forma, mas enfim, são momentos, a gente precisou daquilo para chegar aqui também, né? Então, assim, primeira grande lição que eu acho que deve ficar hoje aqui para a gente encerrar esse capítulo faça as perguntas. Assim que tu suspeitar que o predador está perto de ti, e depois a gente vai falar ali algumas formas outras de como ele se apresenta, usa a tua chave. Não finge que não tá vendo. Se tu tá vendo, tu tá vendo. E começa a te fazer as perguntas. O que será que isso quer me dizer? Por que eu não quero olhar? Do que eu tô com medo? Né, Edith? Acho que isso é bem legal, né? Que ela fala. E o medo de olhar, muitas vezes, é tão profundo, e é como o Jung fala, né? Que a psique do ser humano é a parte consciente e a parte inconsciente, que nós, hipnoterapeutas, usamos a parte inconsciente e falamos que é o subconsciente, que é onde residem as memórias mais profundas do ser humano. E é ali, talvez, que a gente não queira mexer. Por quê? Porque ali tem ligação com várias coisas que aconteceram no seu passado e você não soube lidar naquele momento. A gente aprendeu e a gente não soube como fazer para fazer diferente. Ninguém foi ensinado de uma forma diferente. E por isso que muitas mulheres, muitas vezes, pegam a chave e escondem no armário lá. Né? Ela fica sangrando ainda e ela não se dá conta de que ela precisa começar a se questionar, que você está falando. Fala, mas desculpa, se eu estou nessa situação, o quanto pior eu posso ficar? Eu preciso que apareçam doenças no meu corpo?
dores físicas do meu corpo, para que isso comece a me movimentar para eu poder fazer a mudança, ou eu posso me questionar o que isso pode fazer com que eu melhore a minha vida, para que essas doenças não apareçam, porque vão aparecer, vai aparecer na parte física, não vai ficar só no mental, esse sofrimento, essa angústia. Se você não perguntar, se você não fizer as perguntas para você, isso aqui não está. Por que isso não encaixa com o meu eu mais interno, com a minha mente? Por que isso não está dando certo para mim? Porque a nossa mente consciente, ela até traz uma questão, mas ela justifica. Não, não faz isso agora, não. Sabe por quê? Porque você vai perder essa cabeça. Porque você vai perder presentes. Porque você vai deixar, você vai ficar solteiro. Seus amigos que vão falar. Porque isso, um monte de coisas. Então, a gente tem que ficar muito esperto na hora de acessar. Quando a gente acessa esse sentimento, esse incômodo, a gente questiona e a gente segue em frente e vai questionando, até encontrar todas as respostas e fazer as mudanças que a gente precisa fazer, né? Uhum. Isso. Então, assim, esse primeiro ponto que a gente, né, quis reforçar hoje é o da chave, então fazer as perguntas. Eu acredito que um segundo ponto bem importante aqui é o que ele chama de como dar o grito, que daí é a simbologia de quando ela tá chamando os irmãos. E aí vem essa parte assim de tu ganhar o tempo, que tem uma interpretação bem bacana aí, que é de quando tu tá já nesse processo de tu te dar conta de algumas coisas. Talvez na ingenuidade total, ela simplesmente caminharia para o lugar, para o local onde ela seria morta, né? Então, quando a nossa parte ingênua está aflorada, a gente não questiona, a gente não pede tempo, a gente não acredita que a gente conseguiria dar um tempo. O predador, ele que toma toda a situação, ele que domina. Então, o que ela chama aqui lá na página 76 de dar o grito, né? Na 77 ali, como dar o grito, ela está numa possível interpretação, porque são várias possíveis interpretações, mas eu vejo assim dessa questão de tu pedir o tempo. O que é esse pedir o tempo numa prática nossa, num dia a dia, né? Então, é quando tu começa a se tornar aquela, sabe, que a gente chama às vezes, ai, que espertinha. Tá ali, tu tá sendo atacada, daí teu predador tá aqui, ó, quase te enforcando, e tu diz assim, olha lá um passarinho, e daí dá tempo de tu fazer alguma coisa, sabe? Outra questão o predador, ele tá tentando te mostrar que tu não é capaz de nada, que tu não é capaz nem de raciocinar nada naquele momento. E se tu se deixar levar por esse sentimento do predador, dependendo do teu nível de fragilidade, realmente tu vai acreditar que tu não é capaz. Tu não vai nem conseguir nem fingir alguma coisa. Então, assim, a menina que é a irmã mais nova, ela estava ingênua até o momento que ela resolveu pedir um tempo ali. Ai, só um pouquinho, deixa eu me preparar para a morte, não sei o quê. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes é quando a gente faz isso, quando a gente... quando alguém nos faz uma proposta e a gente pede um tempo para pensar. E aí me vem muito a minha experiência, né? De quando eu já contei essa história 1000 vezes, né? Mas vai que alguém novo esteja assistindo aí depois, né? Vai ver. Eu queria muito ser coordenadora de uma área. E tá, e um belo dia tal da proposta chegou na minha frente. E era tão a carruagem esperada que eu não questionei, eu não fiz perguntas, eu não desconfiei da chavinha, né? Eu não pedi tempo para pensar, eu disse que sim na hora. E eu mal sabia que eu estava numa situação que eu não avaliei bem, eu dei uma resposta que eu não tinha condições de dar naquele momento. Claro, eu honro, me trouxe até aqui, faz parte da minha história, mas olhando como aprendizado e como exemplos que a gente pode trazer do nosso dia a dia, é isso. Quando a gente está na ingenuidade, e isso, gente, aconteceu em 2017.
2017, eu já assim me considerava isso, para ver como como o processo é sempre contínuo. Eu já vinha me desenvolvendo, eu vinha fazendo várias práticas, mas não. Por isso que isso é muita humildade também. Não existe essa coisa, ai, tá, agora eu estou pronta. Tu está sempre em andamento. E em É uma 2018, constante. em 2018 eu tive essa experiência onde eu fui totalmente ingênua. Ah, mas a culpa é do fulano, é do ciclano, é da ciclana, é da empresa. Não. Era o meu nível de maturidade daquele momento. A ansiedade, o foco só no externo, né? Então, quando ele diz aqui do grito, da importância de como dar o grito, é isso. É de tu começar a pedir o teu tempo também. Cris, vamos fazer tal coisa, quem sabe tu faz isso, eu faço aquilo e a gente vai montar, não, isso aí que ah, legal, posso pensar? Me dá um tempinho. Amanhã eu te dou a resposta, semana que vem eu te posiciono. Né? E foi isso que ela fez. Tá, eu sei que tá na hora da minha morte, mas deixa eu rezar, deixa eu ir lá chamar meus irmãos, deixa eu me despedir, sei lá o que ela falou, né? Então esse é um ponto legal também que eu acho válido, assim, para quem está aí no seu processo de buscando esse processo de maturidade também, né? Vivendo Agora, um olha pouco a desse. minha interpretação. Minha interpretação disso daí. Que aí você fica voltando e eu Ainda bem que eu disse uma possível, porque são várias. Isso aí, Edith, coloca a tua também. E quem está assistindo aí, pensa na sua manda interpretação. aí. É. A minha interpretação é o seguinte: esse dado tempo, quando ela pega um tempo do predador, é tipo assim, agora eu vou calcular uma estratégia onde me faça sair assim, desse buraco aqui agora, e tem que ser rápido. E aí, eu tô pensando em mim, porque eu calculei no casamento lá. Então, eu calculei uma estratégia em pouquíssimo tempo de como as coisas transcorreriam depois. Entende? Para que eu minimamente sofresse os danos. Entende? Eu já estava lascada, com certeza. Mas assim, eu tinha que calcular. Então, eu pedi esse tempo dentro de mim só, né? Eu não pedi assim, claramente, né, com o meu cuidador. Mas aí eu comecei a refletir, falei, não, eu preciso de um tempo para fazer agora os trâmites, o que vai acontecer com a casa, o que vai acontecer. Então eu precisei desse tempo para eu respirar e para eu pensar na minha estratégia de como sair desse casamento da melhor forma possível. É nisso que eu penso, ela foi estratégica. Isso. O desespero do momento que fez com que ela tivesse que ser rápida. Ah, É muito assim que legal. eu... Muito legal e faz muito sentido. E sabe, Edith, que um dos feedbacks que eu mais recebia, né, nessa fase aí era: tu tem que ser mais estratégica. Então, e eu ficava até brava com aquilo, né? Porque, mas o que é ser estratégica, né? E hoje eu entendo. Então, assim, o seres é muito bem colocado, né? A forma que a Edith sentiu aí essa lição que ela traz aqui, né, do grito. Porque sim, porque eu sei estratégico, inclusive, para pedir o tempo, se for necessário, né, Edith? Para ver o que vai acontecer, para planejar, para compreender, né? Para compreender. E ela diz ali na página 78, que eu até sublinhei, Lili, que ela diz assim, ó: quando as mulheres conseguem emergir da ingenuidade, elas trazem consigo mesmas e para si mesmas algo de inexplorado. Nesse caso, a mulher agora mais sábia procura o auxílio de uma energia masculina interna. Que aí é o que o Jung chama de ânimos. O ânimos é a energia masculina na mulher, para a mulher, e a ânima é a energia feminina para o homem. Só que até a gente chegar num processo de maturidade e tal, a gente busca isso fora. Né? E quando a gente já está mais conectada com a gente mesmo, quando a gente consegue compreender algumas coisas, depois que a gente já cumpriu aí algumas etapas, a gente começa a buscar essa energia dentro da gente. E o nosso ânimo é
até aproveitando a lua crescente agora, que representa bem essa energia yang, assim. É essa coisa do tu nutrir dentro de ti a capacidade de colocar em prática, a capacidade dessa malandragem, entre aspas, desse espertinho. Ah, agora ela tá espertinha. É esse contato com esse ânimos. Ela até fala que o ânimos é como se fosse uma ponte, ó. Quanto mais forte e amplo o ânimos, pense no ânimos como uma ponte, com maior estilo, capacidade de desenvoltura, a mulher manifestará suas ideias e seu trabalho criativo no mundo exterior do modo concreto. O que é isso? A mulher que tá só lá com a sua energia feminina 1000, ela é muito criativa, ela tem muitas ideias, ela tá em conexão com o seu mundo interior, com a sua intuição, mas ela não consegue levar, ela ainda não começou a construir essa ponte que vai levar ela para a realização também. E isso também faz parte desse processo de iniciação. Quanto mais a gente consegue evoluir, amadurecer, fortalecer o nosso ânimos, então, que é a nossa energia masculina, mais a gente consegue sustentar aquilo que a gente quer criar. Porque a nossa energia natural é mais nutritiva, cuidadora, geradora, né? E a energia, o ânimos, que é masculina, ele vem e faz, ele realiza, ele sustenta. Então, a gente também precisa aprender a entrar em contato com o nosso ânimos, né? Isso achei bem legal, assim. Eu, por muito tempo, eu acredito, assim, né, de tudo que eu fiz até hoje, de processo de imersão, de autoconhecimento, de ferramenta, eu me considero, assim, uma mulher que está evoluindo nessa parte de conexão com o ânimos, assim. Eu sempre busquei mais o ânimos fora. Tanto que eu sempre fui super, assim, de atender o chefe, de fazer o que a figura autoridade masculina ou uma figura que representasse mais autoridade, assim, para mim, de eu ter que atender aquilo que está sendo dito. E só hoje eu consigo me dar conta disso. Hoje eu estou buscando meu ânimos dentro de mim. Olha que coisa interessante que você falou. Porque você usava o seu ânimos para servir os outros. Não era para servir o ânimos fora. Uhum. Então você servia os outros e esse seu ânimos ainda não estava, assim, florescendo em você. E por que isso acontece? Porque talvez a gente não tenha tido referências anteriores que pudesse fazer com que você acreditasse nesse seu ânimos. Uhum. Porque a referência, muitas vezes, que a gente tem é de a mulher ficar em casa, a mulher cuidar dos filhos, que nem você estava falando, a mulher sente, ela tem criatividade, mas tudo aquilo fica muito guardado para ela, por quê? Porque ela não sabe colocar para o mundo. Talvez ela não tenha sido iniciada quando você nasceu, a sua mãe, por exemplo. Quando você experimenta o ânimos, quando você experimenta, seja uma pequena coisa, por exemplo, que nem você decidiu agora empreender sozinha, e aí você percebe que começa a funcionar, acabou, não tem mais como voltar atrás. Agora o seu ânimos, junto com a sua parte feminina, uma sentindo, uma criando, e a outra formando o mundo. Agora, isso. E equilibrando os dois, né? Porque você não precisa ser muito um ou muito outro para que você se destaque. Você pode ser sensível ainda. Você pode sentir. Pode e deve, porque é a nossa energia natural, né? Eu acredito, assim, que muitas mulheres chegam e trazem essa questão, né? Tá, mas o que é essa função de energia masculina e de energia feminina? Já que ela trouxe aqui o ânimos, né? A gente vai falar um pouquinho. A tua natureza, tu tem uma energia primária dentro de ti. Então, eu, por exemplo, vou falar de mim. A minha energia primária, eu considero energia feminina. Eu me identifico com a energia primária feminina. Então, a minha energia secundária é a masculina. Mas uma precisa da outra. São polos opostos e que se complementam, né? Então, é que nem a Edith falou. É um aprendizado para a gente ir equilibrando essas duas energias.
A doutora Clarissa traz aqui nesse capítulo que a mulher ingênua, muitas vezes, ela está desconectada da energia masculina dela. Porque daí ela está submissa, ela está cega, né? Ela não vê a realidade. Na verdade, ela até vê, mas ela finge que não vê, porque ela nem sabe lidar com aquilo, né? Então, elas não sabem lidar com o masculino externo, que nem você estava falando. No meu caso, o meu marido, meu ex-marido, eu ficava pendurada nele, para que eu tivesse um pouco dessa energia. Falhou um pouquinho o teu áudio, deixa eu ver. Fala aí, Edith, vamos ver. É que eu recebi uma ligação aqui e eu tirei. Ah, tá. Então, é que eu estava pendurada, eu era muito, muito feminino, né? Tava no extremo. E aí, neste casamento, eu procurei o quê? Uma força, energia masculina. E eu fui procurar fora. Aonde? Você foi no trabalho. Eu fui no ex-marido. E eu fiquei pendurada nele. E aí é que dá o conflito. Como é que eu vou fazer agora para eu pegar essa chave e descobrir coisas que talvez acabem com o meu casamento? O que eu faço? Porque eu vou ficar dividida se eu não explorar esse meu lado masculino, né? Se eu não procurar entender ele, se eu não descobrir, se eu não tiver conhecimento sobre ele. Não desabrochar ele, né? Exatamente. E aí é que entra também muitas questões que talvez a mulher não saiba, nem o homem também, porque é para homem e para mulher, né? Que isso muitas vezes está envolvido com questões emocionais do passado, né? E que a pessoa talvez não tenha força de fazer isso. Como eu tenho conhecimento de algumas mulheres que eu falei bastante a respeito de relacionamento, mulheres que aceitaram realmente ficar com a chavinha sangrando no resto da vida. Ficar lamentando. E aí começa a cair o cabelo, a unha começa a quebrar, a pele fica ressecada, a pessoa começa a ficar manca e ela não cede, ela não vai em busca de respostas. Por quê? Ela nem se atreve a questionar. Então, as mulheres estão muito, muito enfraquecidas. E do lado masculino, no feminino. Porque o feminino cria. E essa mulher não está conseguindo vislumbrar o futuro para ela não está criando. E muito isso colocando. Isso é. E assim, gente, como as energias, a gente tem as duas energias, a gente precisa das duas energias. Quando a gente diz, tá com o feminino ferido, o masculino também tá em desordem. Até eu tenho buscado usar mais, em vez de ferido, em desequilíbrio, né? Então, assim, quando tá com o feminino em desequilíbrio, o masculino também tá, porque eles estão ali juntos. Então, se um tá em desequilíbrio, o outro também tá. Então, não adianta a gente dizer assim, eu, inclusive aqui, né, no meu perfil, eu trabalho com essa parte de reconexão com o feminino. Pode ser que tu leia, assim, ali na minha bio, né? Venha se reconectar com o seu feminino para achar a força que tem dentro de você, para fazer a vida que você deseja, tarará. Só que reconectar com o feminino é também reconectar com o masculino, né? A gente fala da reconexão com o feminino porque é uma questão cultural que a gente tem ainda para ultrapassar, para superar, para equilibrar. Mas nunca a gente vai falar de equilíbrio de masculino e feminino, falar de equilíbrio de feminino sem falar de equilíbrio de masculino e vice-versa. Então a gente precisa. É que na verdade não são duas entidades. Estão fora. É a gente. Isso. A gente só pegou essas duas coisas, dividiu, né? Que na verdade não estão divididas, para que a pessoa possa entender que a essência dela é saudável. Só isso. Não tem nada fora. É tudo aqui dentro. E você, o homem ou a mulher, é composto de energia masculina e feminina, ponto, acabou. É aí. O que não é? O que desequilibra? Às vezes a nossa falta de compreensão a respeito de coisas que estão acontecendo com a gente. Às vezes é falta de compreensão a respeito dessas nossas energias, que a gente precisa realmente colocar elas, para que elas sejam harmônicas, né? Para que elas tenham junção para o nosso benefício. Só isso, é falta de compreensão, mas não são entidades, é tudo aqui dentro, não tem nada fora, né? Perfeito, Edith.
Acho que esse buscar dentro, né? Que às vezes a gente não se dá conta. Mas por isso estamos juntas nessa jornada, para que a gente vá uma auxiliando a outra, né? E hoje a gente tem muita informação também disponível, né? Isso ajuda muito, que antes as nossas mães, os nossos ancestrais não tinham todas essas informações disponíveis, né? E aí, para a gente ir avançando aqui, porque assim, gente, esse livro, cada capítulo é tão rico que dá para a gente ficar muitas horas falando. E se a gente vai conversar com uma amiga, compartilhar, ir para uma roda, para um círculo, nossa, isso aqui rende um dia. Dias, nenhum só, vários dias. Então, só para a gente ir avançando aqui por conta do tempo, tem a outra parte que ela fala, que eu acho muito interessante ali, de como esse predador se apresenta através dos sonhos, por exemplo, né? Então, ela até diz que dificilmente que uma mulher aí até os 25 anos não vai ter esse tipo de sonho com o predador, que normalmente são aqueles sonhos onde tu está fugindo de um homem, né? De um homem mau. Então, ela até ilustra ali o sonho de que uma mulher sonha que ela está à noite sozinha, mas que ela percebe que está sendo perseguida, e quando ela menos vê, esse homem está junto dela, dentro da casa, e ela está correndo perigo. Daí ela tenta ligar para o número de emergência e não consegue ligar para o número de emergência, e ela liga, e ela acorda. E que isso até se reflete no físico, ela acorda esbaforida, com medo, impressionada. Não precisa ser só esse tipo de sonho, mas um sonho onde tu te sinta perseguida por uma figura masculina. Então, o predador interno, muitas vezes, ele vem te avisar através dos sonhos. E o que ele está avisando? Ele está avisando, né, segundo o que ela traz aqui, que tem alguma coisa acontecendo, né, que tu não está vendo alguma situação, que a tua chama criativa pode estar em perigo, que tu pode estar tu mesma abafando a tua própria chama criativa. E tem um segundo elemento que ela traz que eu achei bem interessante, que é que ela diz que às vezes esses sonhos com o masculino que está te perseguindo também fala sobre o coletivo, sobre o meio que tu está inserido, que pode ser alguma coisa que está em desequilíbrio na tua casa, no escritório onde tu trabalha, na tua comunidade, né? O Jung fala muito dessa coisa do coletivo, né? O próprio Hellinger também fala dos sistemas. Então, a cultura. O que é a cultura? Uma família está inserida numa grande família, né? Que é a cultura. Então, às vezes, esse sonho não está falando só de ti. Ele está falando dessa cultura a qual tu está inserido. Então, eu achei isso muito interessante, porque no processo de autoconhecimento, a gente se volta muito para a gente, né? E esse o objetivo. Então, o que esse sonho quer dizer de mim? O que isso quer me dizer? Mas ela traz um outro aspecto aqui que não esqueçam. Ela diz não nessas palavras, mas mais ou menos isso de, tipo, não esqueça que tu tá inserida numa cultura. E que nada é por acaso. Se tu tá nesse escritório, nesse grupo de trabalho, nesse bairro, nesse país, tu também está inserido numa cultura. Então, sei lá, tipo, uma coisa que pode estar inserida na tua cultura, quando tu mora num bairro que é muito perigoso, né? Tu pode estar sonhando e recebendo sinais, aí tua psique trazendo sinais por causa desse perigo que tu corre, que todo mundo acredita que corre esse perigo naquele bairro, por exemplo. Então, estar atenta aos sinais desse predador é isso. O que esse sonho quer me dizer? Porque a partir do momento que tu sonha e que tu te pergunta o que está acontecendo, o que esse predador quer me dizer, as coisas começam a brotar, daí vem do inconsciente, que a Edith estava falando lá, né? Que eles trabalham lá na hipnoterapia, e começa a vir para o consciente, né, Edith? Começa a vir de várias formas, e o sonho é uma delas. Acontece que o sonho também não é uma entidade, é um conteúdo da sua mente. É isso que precisa ficar claro. E é particular.
O meu sonho com o homem, você também sonha com o homem, o significado é diferente para nós. Não é a mesma coisa. Por isso, as perguntas, por que, que a gente fica. Tem uma conotação ancestral? Claro que tem, porque eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo. E que nem você falou, eu não estou aqui por acaso conversando com você. Essas pessoas que entraram aqui também não estão aqui por acaso. Não Sim. existe acaso. Existe um motivo, existe uma ordem, né, dentro do universo, onde vai direcionando a gente para o caminho onde a gente deve ir, para que a gente possa aprender mais, para que a gente possa evoluir. Se a gente começar a achar que eu estou aqui por acaso, eu estou aqui em passeio, e que eu não preciso fazer nada, e eu preciso considerar esse meu sonho, porque esse meu sonho é uma entidade que está fora de mim, leva engano. Precisa ficar muito esperto, porque vem os sonhos, e depois começam a aparecer os sintomas físicos. E aí vai avisando cada vez mais de uma forma mais forte, para que você preste atenção. Olha, tem alguma coisa que está errada, presta atenção. Você precisa aprender uma outra forma de viver, de lidar com essa situação em particular, por exemplo. Né, Cris? Uhum. Ela fala assim, ó, como a esposa do Barba Azul, se a mulher conseguir dominar conscientemente a pergunta-chave sobre a questão e respondê-la com honestidade, ela poderá se libertar. E ela coloca isso bem na parte dos sonhos ali também. Ela diz: o homem sinistro nos sonhos de mulheres aparece quando é iminente ter uma iniciação, uma mudança psíquica de um nível de conhecimento e de comportamento para outro nível mais maduro e cheio de energia. Então, o teu sonho, como a Edith estava dizendo, ele não é por acaso, ele está te trazendo um sinal. E quando é o sonho com esse homem, né, o predador, ele tá te trazendo um sinal de que, ó, é iminente ter uma iniciação, porque ele representa um perigo. Ele representa algo, não exatamente às vezes um perigo, mas algo que precisa ser mudado. Algo que precisa ser diferente daqui para frente. Tem alguma coisa na tua vida que não pode mais continuar desse jeito. Então, tu fugindo daquele homem, tu naquela ânsia de estar em perigo, de se sentir em perigo, tá te trazendo um sinal, a tua própria psique, a tua própria alma tá te trazendo um sinal, né? Então, isso é bem importante, assim, né? Eu falei bastante a respeito do casamento, mas existem vários tipos de predadores que o livro mesmo menciona, né? Que é insegurança, que é o sentimento de incapacidade, o sentimento de impotência. Esses sentimentos todos são predadores nossos, que estão no nosso consciente, mas que no inconsciente quer dizer uma outra coisa, que é muito mais profundo. E é nesse momento que você precisa abrir a porta, que nem fala aqui, né? É nisso que se resume a iniciação. Ela cria uma abertura através da qual a pessoa se prepara para passar de modo a alcançar um novo modo de ser e de se conhecer. Uhum. Então, se a gente simplesmente aceita a ideia, por exemplo, eu sou insegura e eu vou ser segura para o resto da minha vida. Eu não sou isso também. Eu não sou. Eu estou talvez insegura em alguma situação. Mas eu posso mudar isso. Como? Abrindo essa porta. Como que você abre a porta? Faça perguntas. Por que eu estou me sentindo assim? Quais são os momentos que eu me sinto assim? Quais são os momentos tal? Por que ele me causa essa insegurança? E aí você vai perguntando, chegando na causa. Chegando na causa, você resolve. E aí você cuida dessa raiz, dá um significado diferente para ela e volta para o momento agora. Perfeito. Perfeito, Edith. É bem legal tu ter trazido isso, porque às vezes a gente se afunda no próprio medo, nessa própria insegurança que a Edith está falando, que ela também, ali na página 88, ela também fala assim, ó.
Se tu tá sonhando com isso, ou seja, os sonhos ou qualquer outro sinal que tu tá recebendo desse predador, desse homem sinistro, elimine da sua vida o máximo de negatividade possível. Por quê? Porque às vezes tu te afunda nessa negatividade e não consegue fazer esse exercício da pergunta, da ressignificação e do te voltar para o aqui e agora. Esses dias eu entrei numa neura com alguma coisa. E aí, às vezes isso às vezes pode vir de fora, que é o exemplo que eu vou dar agora. E aí eu comentei com a Alain, eu fiquei feliz porque eu consegui botar para fora o que eu estava sentindo de uma forma sincera, assim, sabe? Ao invés de, porque veio aquela força do auto-julgamento primeiro, mas tu tá sentindo isso? Daí eu, sim, eu estou sentindo isso. Porque uma coisa que a doutora Clarissa fala aqui que é muito importante é não fuja do predador. Não tente abafá-lo. Não tente ignorá-lo. Não tente fingir que nada está acontecendo. E aí eu tava com uma angústia dentro de mim por uma situação e me auto-julgando. E aí eu resolvi falar assim, não, eu vou reconhecer isso que eu tô sentindo e eu vou trazer para fora. Porque quando a gente fala, quando a gente faz um exercício de reconhecimento, seja pela fala, seja pela escrita, a gente está dando luz para aquela sombra. E aí eu comentei com a Alain, né? Eu disse, olha só, tô me sentindo angustiada por isso, por isso e por isso. Tá, daí a gente trocou umas palavras ali, ele me fez umas perguntas e tal. E aí daqui a pouco ele só me falou o seguinte, mas o que tá acontecendo aqui agora é isso, isso e isso. E aí verdade. Isso aqui foi um sentimento, eu não posso excluir esse sentimento, simplesmente ignorar, mas ele é imaginário nesse momento, ele está sendo imaginário. Claro que a gente investiga a causa, eu me fiz algumas perguntas para entender a origem e já identifiquei que estava associado a um padrão meu repetitivo, né? Mas para aquele momento, aquela pergunta, aquela colocação dele de dizer, que foi o que a Edith também trouxe aqui, né? Do aqui e agora, isso elimina muita coisa. Porque tu passa a compreender que tem coisas que tu que tá alimentando aquilo, seja no passado, seja no futuro, né? Então, tu também passa a compreender melhor isso quando tu traz pro aqui e agora. Mas, gente, não é ignorar o que tá sentindo. Não, tá bom, isso já passou, eu tô no aqui e agora. Não, é olhar, reconhecer, fazer as perguntas para identificar, quem sabe, a causa raiz, né, ali. E tá bom, é isso. O que é que eu posso fazer com isso agora, no aqui e agora? E já muda a energia, já muda a chave, já muda o estado. Essa questão é aceitar, né? É acolher essa sua dor. Quando você acolhe, porque essa dor é sua, faz parte de você nesse momento. Em algum momento ela tá existindo ali dentro de mim, porque ela tá me angustiando, é físico. Exatamente. Aí você começa a lutar contra ela. O que acontece? Ela começa a crescer. Né? Tudo que você foca, expande. Uhum. Quando você começa a aceitar e acolher essa dor, e aí você verbaliza para o Alain, ela perde a força, que é o que o livro fala aqui, né? Quando nos recusamos a prestar serviço, né, ao predador, a força se esvai. Isso aí. E ele é incapaz de agir contra nós. Por quê? Porque agora você reconheceu ele. Ele falou, opa, me viu, e agora? É a partir desse reconhecimento, dessa aceitação, desse acolhimento, que você vai poder fazer mudanças em relação a isso. E por que existe agora, que nem o Alan te falou, né? Não, mas o que está acontecendo aqui agora é uma outra coisa. Você, de alguma forma, remeteu ao passado uma memória. Uma experiência passada, e que te trouxe todo esse sentimento, essa angústia, de luta ou fuga ou paralisia, né? Que é a primeira coisa. Por quê? Porque a nossa mente não consegue separar o real do imaginário. Você conseguiu imaginar? Então é real. E isso serve tanto para coisa negativa quanto para coisa para as positivas. Se eu pensar que eu posso determinado
coisa e eu comecei a imaginar eu fazer determinada coisa, totalmente eu vou conseguir materializar. E se eu continuo no negativo, a mesma coisa. Então, presta atenção. O poder que nós temos é muito maior do que aquilo que a gente conhece. É muito maior. É. Então, a gente pode começar a pensar, né, nessa linha de raciocínio que a gente foi desenvolvendo aqui sobre isso. Bom, se eu consigo potencializar tantos momentos que são de aflição e de angústia, eu também posso potencializar os momentos de alegria, de sucesso, de, enfim, né? Claro, não querendo aqui incentivar a questão tóxica, aquela do positivismo tóxico, nem também de ignorar as coisas, mas assim, de começar a trazer para a consciência, de saber, de começar a ter esse entendimento, esse conhecimento que sim, que a gente tem uma mente muito poderosa, né? E que a gente pode sim usar esse poder a nosso favor. Ela fala ali no finalzinho, daí que o conto de fadas, então, da transformação de 4 introjeções sombrias, que para as mulheres são objeto de controvérsia. Não veja, não tenha insight, não fale, não haja. Então, isso é o que é incentivado, ó, mulher. Não veja, não tenha insight, não fale, não haja. Para expulsar o predador, precisamos fazer o contrário. A gente precisa usar os nossos insights e a nossa capacidade de suportar o que vemos. Isso é muito legal. Eu lembrei de novo do mesmo exemplo. Quando eu decido que eu tenho capacidade de suportar aquilo que eu estou vendo, eu ganho força também. Então, eu tinha opções naquele momento. Ou eu continuava alimentando a angústia, ou eu encarava ela. E aí, devemos proclamar a nossa verdade em alto e bom som. E é verdade. Isso aqui é libertador. Proclamar a nossa verdade em alto e bom tom. Então, É falar não, né? Vamos falar não. falar não, saber quando falar sim, quando falar não, se posicionar, decidir. Uma das coisas que causa maior angústia é tu não tomar atitude, tu não fazer, tu deixar pendências. Então, tu vai dormir e tu não dorme, porque tu tá com aquele monte de pendência ali. Ah, eu tinha que dar resposta, não sei para quem não dei. Eu tinha que falar não para tal pessoa, tava com medo de falar não, não falei, acabei não falando nada. E a pessoa tá esperando a minha resposta. Eu tinha que fazer tal coisa, não fiz. Então, é o que ela fala aqui, né? É o declarar essa vontade em alto e bom som. E aí ela diz ali que a cura, tanto para a mulher ingênua quanto para a que teve os instintos fragilizados, é a mesma. Tente prestar atenção à sua intuição, à sua voz interior, faça perguntas, seja curiosa, veja o que estiver vendo, ouça o que estiver ouvindo e então haja com base no que sabe ser verdade. Esses poderes intuitivos foram concedidos à sua alma no instante do nascimento. Olha que lindo, né? Então, para a gente encerrar aqui, eu acredito que seja um belo parágrafo aí falando sobre a cura. A cura está dentro de nós. Como que a gente acessa essa cura? Entrando em contato com a gente mesmo. Né? Não é um caminho que é 1 mais 1 é 2, mas é um caminho possível, é um caminho que, se a gente quiser, a gente descobre, é o nosso caminho de volta para casa. Então, o nosso convite é, né, que tu aí, que também esteja sentindo chamado no teu coração de se reconectar contigo mesma, com a tua alma, com a tua verdade, com a tua espiritualidade, que tu tenha essa coragem. Não podemos dizer que vai ser só flores, não. Terão as sombras, terão os predadores. Mas quanto mais tu achar coragem dentro de ti para encarar esses predadores, para encarar essas sombras, eu, da minha experiência própria, posso te garantir que o que a gente encontra ali do outro lado é muito valioso, é muito mais valioso do que isso que a gente passa com as sombras, para encarar as sombras e tudo mais. Vale muito a pena. É uma liberdade interna.
é algo que a gente nem consegue descrever, assim, é uma coisa de sentir mesmo, tu te sente livre. Continua tendo problemas? Claro, com certeza, tem desafios, tem dias de baixo, tem, né, tem. Mas tem uma força que te sustenta muito maior. E o que que é essa força que te sustenta muito maior? É a nossa alma, é a nossa força interior, né? Então é isso, deusas, deuses também que entraram aí, né? Não só as deusas. Assim a gente vai encerrando então esse capítulo. Quem ficou curioso aí, curiosa, leia, vale muito a pena. Tem a live que fala da parte 1 desse conto do Barba Azul lá no meu perfil, lá no feed. Fiquem à vontade para ler, para rever, né? E desejo sim muita luz nesse caminho para todos que estão aí nessa jornada de autoconhecimento, de reconexão. Quero agradecer também essa grande amiga e profissional Edith, que é uma mulher que eu admiro muito, uma deusa maravilhosa, e que voltarei com ela aqui. Né, Edith? Eu adoro fazer as lives contigo. Quero te agradecer do fundo do meu coração. Claro, e daí agora eu ia passar a palavra para tu fazer tua despedida e teu encerramento. Eu que agradeço você, Cris, agradeço mesmo, porque assim, é uma oportunidade. Quanto mais a gente passa para frente, mais a gente aprende também, né? Claro. E uma coisa que eu queria falar aqui é que muitas vezes a gente sente a dificuldade dessa conexão com a gente mesmo porque a gente está agarrado ao hábito de se sentir mal, ao hábito de achar que é determinada coisa, geralmente é negativa. Então, quando a gente solta, a gente precisa dar espaço para que a gente possa orar, porque a nossa essência está aqui dentro, né? Ela só está pedindo abertura para que você possa, para que ela possa florescer, como é o nome do seu programa, né? Para que ela possa se expressar, para que ela possa se materializar na sua vida também. Né? Então, permita-se se agarrar menos aos seus problemas para que a sua intuição possa conversar mais com você. Ai, Edith, tu me lembrou, eu não ia convidar o pessoal que sábado tem Círculo de Mulheres Florescer. Ai, gratidão por me lembrar. Gente, estão todos convidados aí, tá? Tem um link lá na minha bio para se inscrever. Participem que a gente vai falar de acolhimento da criança interior. Vai estar muito lindo. Ai, que legal. Vou participar. Pode entrar? Eu posso entrar? Claro, se inscreve. Claro. Se inscreve lá no link. Pode deixar. Gratidão, gente. Gratidão, obrigada. Deusa. E gratidão a todos pelo seu tempo precioso aqui com a gente, depois assistindo a gravação. A gente honra muito vocês e o tempo que vocês dedicam aqui para estar com a gente. Um beijo, uma ótima noite e até a próxima. Beijão, Edith. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo, linda. Tchau.